Perguntar uma coisa, o que vocês acham? Existe diferença entre ler o poema pra gente mesmo, silenciosamente, e ler o poema em voz alta? Porque quando a gente vai ler para outra pessoa, a gente tem que ler com mais emoção. Porque quando a gente está lendo para nós mesmos, é uma coisa assim, a gente lê, entende, mas para outra pessoa entender, sentir que aquilo dali ela também está passando por isso, a gente tem que dar um pouquinho de vida no texto. Eu tô lendo agora. Pra mim vai estar sempre certo e para as outras pessoas tem que tomar cuidado, tem que ser cuidadoso para não errar as palavras. Porque pra mim, eu tô lendo na minha mente é só olhar e eu já vou entender, mas para as pessoas tem que falar certo e correto. Quando a gente lê pra gente mesmo, né? A gente às vezes corre, fala, se essa rua fosse minha, a gente fala assim. E a gente tá entendendo, mas quando a gente vai ler pro outro, a gente não pode dizer, se essa rua fosse minha, né? A gente tem que falar, se essa rua fosse minha, pro outro poder entender o que a gente tá dizendo e dar sentido, como a Paula também falou, não é isso? Primeiro a gente vai ouvir um pouco as poesias, os poemas que foram gravados na outra edição, alguns trechinhos, pra gente se inspirar, pra gente observar, escutar como foi que eles falaram, se ajudou a gente a entender a poesia. E depois a gente também vai fazer esse exercício com o nosso poema, tá bem? O Poço do Cangati é uma bela atração, tem a linda cachoeira e a Pedra do Sabão, tem um banho espetacular, uma beleza do sertão. Olha pro seu poema, eu sei que você já olhou pra ele milhares de vezes, mas tem que olhar de novo pra ele e pensar assim, será que é uma parte mais rápida que eu vou ler que vai ficar bonito? Ou será que se eu falar bem devagar essa parte vai dar mais beleza pro meu poema? É isso que vocês têm que pensar quando estiverem fazendo a leitura do seu trechinho, tá bom? Porque esse trecho ele tem mais suavidade, aí a gente tem que falar mais suave para poder passar o que a gente quer sentir para os outros. O outro precisa entender o que a gente está falando. Se a gente lê muito rápido, vai estar ali, vai tropeçar nas palavras, vai comer umas palavras e ninguém vai entender o que a gente está querendo passar pro outro. Tem uma poesia que fala assim, café com pão, café com pão, café com pão. Já ouviram essa poesia? Já? Então, e é muito legal, ele começa, agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. A gente entende super bem o que, no caso, acho que é o Paulo José que está lendo esse poema, a gente entende o que ele está falando, mas essa forma acelerada parece um trem, porque essa poesia fala do trem, né? Café com pão, agora sim, café com pão. Ah, e essa musicalidade, esse rápido, esse acelerar, é que dá esse jeito, essa ilusão de que a gente está no trem. Né, esse movimento de trem. Então, às vezes, mesmo que a gente perca alguma coisa da compreensão, mas a musicalidade dá o sentido da poesia. Vamos lá, fazer como uma princesa lendo o seu trecho de poemas. Ou um rei lendo o seu trecho de poemas, um príncipe. Cristal, fonte de inspiração. Em cada esquina encontra-se um amigo, em cada amigo um coração de irmão. Colônia Mambuca surgiu em 1962, após a Segunda Guerra Mundial, quando chegaram os imigrantes japoneses em minha terra natal. Sol é lindo, a língua também. A cidade promete o bem de alguém. O sol é lindo e a lua também. O sol é lindo, a lua também. A cidade promete o bem de alguém. Isso que a gente trabalhou agora é muito importante, porque o que acontece? Como a gente escreve muitas vezes o verso, a poesia em versos, a nossa tendência ao fazer a leitura é parar toda vez que o verso termina. E, na verdade, às vezes ele ganha beleza na leitura quando a gente emenda um verso no outro. Dá mais fluidez, dá mais musicalidade, ganha beleza. Amo muito minha cidade, lugar que me traz felicidade. Aqui tem pessoas amigas, sempre muito unidas. Às vezes a forma como a gente escreveu, a gente já pensou num rap, a gente já pensou num hip hop, e aí ganha um outro ritmo na hora de ler. Né? Não é aquele como uma declamação, uma coisa suave, não. Ganha um outro ritmo mesmo. Minha terra é Mato Grosso, uma terra sem igual. A natureza é um colosso, tem também o Pantanal. Tem que ter um jeito que a gente vai, que no corpo vai. Porque já o corpo do cara que canta o hip hop, que canta o rap, também se mexe, também se move esse corpo pra cantar, pra dizer o poema. O corpo também canta, né? No final das contas. É que nem falar poema, declamar um poema também. Muitas vezes o corpo declama junto com a gente.
Tem casa pra se morar, é bom de se viver, tem rua pra se andar, fico feliz só de ver. Onde que eu posso emendar um verso? Tomar cuidado para não quebrar todo o final de verso a minha leitura. Onde que eu posso ler mais rápido? Ou onde precisa ganhar mais suavidade, mais força? Vocês vão olhar para o seu poema agora e vão pensar nesse jeito para poder ler em voz alta. E a gente vai ajudar vocês na hora dessa leitura, desse exercício, tá bom? Às vezes a gente pode grifar a palavra onde a gente quer dar mais ênfase, mais força na hora de ler. Yakisoba, sushi, sashimi. Todos querem saborear. Nesta festa nipo-brasileira, muita gente a degustar. Sushi, sashimi, tem que ter mais pausa. A gente precisa... Porque você tá brincando com essas comidas na poesia. Então, apresenta pra gente. Que comidas são essas? Todos querem saborear nessa... Ó, emenda uma coisa na outra. Todos querem saborear nesta festa nipo-brasileira. Muita gente a degustar. Yakisoba, sushi, sashimi. Todos querem saborear. Nesta festa nipo-brasileira, muita gente a degustar. Esse é o melhor lugar do mundo, tá? Fala com amor desse lugar de onde você vem, que deve ser muito especial, né? Há 10 anos moro aqui, meu cantinho que me faz sorrir. Vindo lá do fundo, esse lugar é o melhor do mundo. Ele estava falando assim, a antiga estrada de ferro cortava a nossa região. Ainda há vestígios dessa época marcados em nosso chão. E eu estou falando para ele fazer assim. A antiga estrada de ferro cortava a nossa região. Ainda há vestígios dessa época marcados em nosso chão. Então essas duas palavras vão ganhar força. A antiga estrada de ferro cortava a nossa região. Ainda há vestígios dessa época marcados em nosso chão. No teatro se fala exatamente isso. A gente pode dizer a mesma palavra que está num texto de maneiras diferentes, né? Assim, como? Como? Lá vem o rio pedindo passagem, determinado muda a paisagem. Lá vem o rio da integração, trazendo vida para o sertão. Na nossa alimentação tem a nossa maior riqueza, o pratinho saboroso, o açaí na nossa mesa. Três Marias tem muita festa, já virou até tradição. Tem folia de reis, festa do Manuelzão. Veja quanta alegria, tem carnaval temporão. A Paola acabou de ler um trecho do poema dela que é cheio de alegria, porque fala de uma festa, fala de um lugar festeiro, né? Ela cheio de alegria. O poema do Pedro é triste. Ele está falando de um lugar que o rio secou. A chuva acovardou-se, o rio não mais encheu. A paisagem que era verde agora escureceu. Essas marcas, elas não estão no texto, mas precisam estar dentro de você na hora que você for ler. Tá bom? Lembra que o sertanejo forte e fervoroso tá mandando um recado e ainda ri. Não é um recado sério. É um recado engraçado. Se não agradar pra onde foi, faça a curva e volte pra aqui. É engraçado. Então a gente tem que dar graça. Senão a gente faz assim, ó. Manda um recado e ainda ri. Não. Então ele não tá rindo. Então ele tá chorando, né? Manda um recado e ainda ri. Se não agradar pra onde foi, faça a curva e volte pra aqui. Né? Ó, e ainda ri. Lembra que tem que ser engraçado, aqui tem que ter graça, ó. Graça, tem que ser feliz, tá? Faz esse trechinho final, por favor. Mesmo sabendo que a água desce, sem nunca poder subir, o sertanejo forte e fervoroso manda um recado e ainda ri. Se não se agradar para onde foi, faça a curva e volte para aqui. Aê! Pôr do sol do rio Camaquã, visto do alto da pedreira, faz deste lugar pequeno, gigante terra hospitaleira. Esperançoso, o povo aplaude, o véu de noiva, a água passar. Mas aos pouquinhos vai percebendo que essa água não vai parar. E vai descendo, agora ligeiro, e nossos sonhos assim levar. Finaliza este poema, não deixe por acabar. O que aqui se termina, na calçada vai começar. Cada um conta um conto das histórias do lugar. É um pedacinho de Minas Gerais, cheia de muita beleza, e o povo se alegra demais com os encantos da natureza. Rios, florestas, cachoeiras e muitos tipos de animais, coqueiros, ipês, pequizeiros e uma serra bonita demais. A trilha do Vale do Pati, conhecida no mundo inteiro, encantando a todos que passam por aqui.
com esse povo lindo e hospitaleiro. Esta é a Chapada Diamantina, onde fica minha cidade, Mucugê. Muitos dizem, aqui é uma maravilha, cidade boa de se viver. Lugar sem senha, sem fila. Lugar casa simples e paiol. Bom demais para morar e olhar um lindo pôr-sol.